excitação sexual, ela faz parte de um ciclo, de um inteiro, que é o ciclo da resposta sexual. E sem a excitação, a gente não tem o final do ciclo, que é o prazer, que é o orgasmo, né? Então, a gente tem necessidade muito grande de ter a excitação. Aqui nas minhas lives eu já falei bastante, tem bastante live falando de distúrbios de desejo, né? De falta de desejo sexual. E volta e meia voltarei a falar também, porque sempre tem dúvidas, sempre tem gente perguntando, e sempre tem uma maneira diferente e assuntos novos para falarmos sobre os desejos. Mas hoje nós vamos falar da excitação sexual, tá bom? E eu quero lembrar vocês, antes de tudo, né, que o intuito das relações sexuais deve ser em busca de prazer sexual, né? Elas têm, o sexo tem esse intuito, o prazer sexual. E o orgasmo, né? Afinal, muita gente, muitas das vezes quer sentir prazer, mas quer ter orgasmo, a gente quer ter o orgasmo. Às vezes só o prazer, só a satisfação sexual e emocional tá ok. Mas muitas das vezes a gente sim quer participar e ter o orgasmo, não é? E a intenção da relação sexual nunca é a frustração, a tristeza, a infelicidade, não é causar isso. E muitas das vezes, quando a gente tem um ciclo da resposta sexual incompleto, ou seja, muitas das vezes, quando a gente tem o processo de desejo, começa a ter uma excitação e para de ter a excitação, o ciclo da resposta sexual não é completo, porque a gente não chega ao prazer, ao orgasmo, né? E muita mulher, ou homem também, acaba se sentindo chateado e frustrado. E esse não é o objetivo de uma relação sexual, né? O que acaba nos afastando cada vez mais das relações sexuais. Primeiramente, eu já expliquei em alguns vídeos, mas eu volto a explicar sempre para ficar muito claro para vocês o que é o ciclo da resposta sexual. E esse ciclo é muito importante porque ele precisa acontecer. Se o ciclo não acontecer de maneira completa, não há a satisfação, né? Não acontece o orgasmo e o prazer sexual. Primeiramente, então, vamos falar o seguinte: durante o sexo ou durante a masturbação, tá? Lembrando, gente, que o sexo, qualquer tipo de interação sexual em busca de prazer, não necessariamente a penetração, tá? Então, durante o sexo ou a masturbação, a gente se inicia através de um desejo. Tá? Esse desejo, primeiramente, ele pode ser um desejo espontâneo, que é um desejo assim, quase, não é assim dessa maneira, mas para vocês entenderem, é um desejo que praticamente do nada. Que vontade, que desejo, tá? E depois ele acontecer através de um desejo responsivo, ou seja, através de uma resposta a algum estímulo. Então, pode ser estímulo físico, estímulo tátil, estímulo mental, um vídeo, um estímulo visual, estímulo auditivo, qualquer tipo de estímulo pode nos causar um desejo, né? E aí, então, a gente começa por um desejo, primeiramente espontâneo, depois por um desejo responsivo. A gente tem mais desejo, né? A gente tem mais vontade. Muitas das vezes o espontâneo pode não existir, mas já se iniciar num desejo responsivo. Ou seja, eu não estava com vontade, mas eu vi alguma coisa que me deu vontade. E aí a gente começa o processo de excitação sexual. No início, então, por exemplo, eu senti um desejo espontâneo ou um desejo responsivo, já me dá um pouquinho de excitação, já me dá uma resposta física. E aí, depois, começa realmente a ter estímulos, né? Um desejo responsivo, com mais estímulos, começa a assistir mais coisas, ver mais coisas, ou mais toques, né? Toques genitais ou toques em outra parte do corpo.
e a excitação continua acontecendo. E aí, o normal, né, o fisiológico para acontecer é que essa excitação vá subindo, vá se elevando, e aí chega um momento em que a gente chega à excitação máxima, que é o orgasmo, né? E aí, depois da excitação máxima, a gente consegue fazer a resolução, ou seja, a gente volta o corpo à fase normal, à fase homeostática, que a gente fala, fisiológica, tá bom? Então, esse é o ciclo da resposta sexual. Claro que tem nesse meio do ciclo aí, né, como eu falei para vocês, às vezes eu tô sem desejo, aí eu tive um estímulo físico, aí eu comecei a me excitar, aí eu tive um desejo espontâneo, porque eu fui estimulado. E aí eu comecei a aumentar a minha excitação, né? Aumentou a minha excitação, beleza, aumentou a minha excitação, vou continuar com o desejo. Mas às vezes aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que me fez parar, me fez dar um platô, que a gente fala, né? Então eu entrei na fase de platô ali, mas tudo bem. Aí depois começou muito mais estímulos, o estímulo mudou, alguma coisa de novo aconteceu, opa, volto a me excitar. E aí assim por diante, até chegar ao orgasmo e depois a resolução.